Hoje a gente vai continuar meditando em 2ª aos Coríntios. A gente acabou na semana passada, capítulo 5. Nós ainda temos mais 2 quintas-feiras falando sobre essa carta que é tão completa e tão importante. Na semana passada, a pastora Pamela falou muito sobre como Paulo fala sobre os falsos mestres em 2 Coríntios. É algo que ele tem lutado ao longo de toda a carta contra os falsos mestres, falsos apóstolos, como ele ensina, falsos ensinamentos, e também uma carta onde Paulo, ao mesmo tempo que fala contra os falsos mestres, ele fala também sobre a sua própria autoridade, porque ele precisa defender tanto a doutrina bíblica quanto também defender a sua própria autoridade, o seu próprio apostolado. Por isso que é a carta mais autobiográfica de Paulo, ou seja, a carta onde a gente mais vê ele falando sobre ele mesmo e sobre a sua própria vida. E na semana passada, a pastora Pamela terminou falando sobre como eu e você somos embaixadores de Cristo, como nós somos representantes de Cristo na Terra. E quando a gente fala de embaixadores, eu vou voltar um pouco nisso para a gente poder entrar em 2 Coríntios capítulo 6, então se você quiser já abrir suas Bíblias no capítulo 6, a gente precisa lembrar o que é um embaixador. Porque hoje em dia a gente vê o embaixador disso, daquilo, principalmente agora nesse tempo de pré-guerra que todos estão passando. Pré-guerra não, né? Porque já estamos em guerra. A gente vê muitas conversas entre embaixadores, entre consulados. E o embaixador é aquele que ele não está simplesmente passando férias em outro país. Então, quando a gente tem o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o papel dele é político porque ele é uma representação oficial do Brasil aqui. Tanto que o consulado, se você não sabe, o consulado do Brasil aqui nos Estados Unidos, quando você pisa o pé lá dentro, não é território americano. Você está pisando em território brasileiro. Em qualquer consulado no redor do mundo que você pisar o pé, você estará em território daquela nação. Por isso que muitas vezes não se invade consulado, muitas vezes o consulado é um local protegido porque é uma parte soberana do país que ele representa. Então, quando Paulo fala que eu e você nós somos embaixadores de Cristo, é muito mais do que uma frase bonitinha que a gente gosta de dizer. Com aqueles que são embaixadores, eles representam algo e eles agem de acordo com o que eles representam. Então, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele carrega os valores brasileiros. Ele celebra, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, ele celebra os feriados brasileiros, ele carrega a cultura brasileira. Você vai para uma festa no consulado, queridos, eles não estão servindo. Você vai para um churrasco no consulado brasileiro, eles não vão servir, com todo respeito aos meus americanos, eles não vão servir hambúrguer e cachorro-quente. O que eles servem? Churrasco brasileiro, porque você está pisando em solo brasileiro. Quando você vai, sei lá, no consulado da França nos Estados Unidos, é como se você estivesse entrando em um pedaço da França, aonde quer que eles estejam. Então, quando Paulo fala que eu e você somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo que toda a nossa vida, que tudo que nós somos, aonde quer que eu e você nós estejamos, nós estamos representando a Cristo. Nós carregamos os valores de Cristo. As pessoas olham para nós e elas devem ver a Cristo. Mas como que isso acontece de maneira prática? Vamos lá ler agora 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 a 10. Porque durante um tempinho Paulo agora vai falar quais são maneiras práticas que nós realmente somos embaixadores de Cristo. Qual é a grande diferença entre nós sermos parte da nação de Deus e não sermos deste mundo? 2 Coríntios 6, versículo 3 diz o seguinte: não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente vai ter que a gente leu muitos versículos, muitas comparações aqui, mas a gente vai focar para começar no versículo 3. Que é todo o resumo do que Paulo acaba de escrever. Ele diz: não damos motivos de escândalo a ninguém para que o nosso ministério não caia em descrédito. E aí a gente nos linka de novo
com o assunto dos embaixadores, com o assunto de que nós somos embaixadores e representantes de Cristo. A gente precisa parar e pensar como é o nosso testemunho pessoal. Como é a nossa representação como embaixadores de Cristo? Porque Paulo, no versículo 3, o que ele diz? Vamos voltar lá. Paulo diz o quê? Não damos motivo de quê? Vou perguntar de novo, vocês estão dormindo. Paulo diz o quê? Não damos motivos de quê? Escândalo. Queridos, eu e você vivemos em um tempo de escândalo gospel. Não porque na época de Paulo não existisse, porque a gente vê aqui que ele já está falando de escândalos. Mas por conta da internet, a gente sabe o que está acontecendo lá na Conchichina do Norte. Hoje em dia, tudo que é escândalo, a gente fica sabendo. Infelizmente, a gente vive em uma era de escândalo dentro da igreja. A gente vive escândalos financeiros, a gente vive escândalos sexuais, a gente vê escândalos de moralidade. E é claro que a gente vê entre pastores, mas não se engane. A gente vê o mesmo tipo de escândalo dentro da igreja. A gente vê os mesmos... Já lembra que em 1 Coríntios, Paulo vira para a igreja e fala o quê? Vocês têm um membro de vocês fazendo sexo com a própria madrasta. Queridos, isso é coisa desde o tempo de Paulo. E ele está dizendo, eu, como apóstolo, não dou motivo de escândalo para ninguém. Essa palavra escândalo no grego, ela quer dizer obstáculo. E a gente vê que na época de Paulo já existia muita gente que era obstáculo pro evangelho. E a gente precisa parar e pensar, olhar para essa simples frase de Paulo que diz assim, eu não quero ser escândalo pro evangelho. Eu não quero ser obstáculo para os outros. A gente precisa parar e olhar para a nossa própria vida, porque vamos ser sinceros, a gente é muito egoísta. A gente gosta de olhar só para o que nos afeta e como nos afeta e o que importa para a gente. Mas como filhos de Deus, embaixadores de Cristo, nós não vivemos só para nós, a gente precisa parar e pensar, a minha vida, ela tem sido um obstáculo para as pessoas se achegarem a Cristo, ou eu tenho ajudado as pessoas a chegarem a Cristo? Ou seja, quando as pessoas me conhecem, me escutam falar, me veem no trabalho, veem minhas conversas no WhatsApp, veem o que eu posto no Instagram, veem o que eu converso na escola, quando as pessoas me conhecem de perto, elas olham para mim e falam, uau, eu quero viver o que essa pessoa está vivendo, ou as pessoas olham para mim e falam, Deus me livre para a igreja dessa pessoa. Queridos, tem muita gente que eu brinco com a pastora e falo, nossa, tomara que não conte que é do Fronteira, gente, nessa situação, porque senão nunca vai aparecer na igreja. Tem gente que o melhor testemunho dela, infelizmente, é ficar quieto. Tem gente que o melhor testemunho dela, infelizmente, é melhor ficar quieto para ninguém descobrir que é crente, porque senão vai trazer escândalo para o evangelho. E Paulo está dizendo, olha, eu me esforço para, como embaixador de Cristo, eu não trazer escândalo. Ou seja, que eu não seja um obstáculo para o evangelho. Paulo está dizendo, olha tudo que eu sofri. A gente não vai ler de novo, mas Paulo ele enumera tudo o que aconteceu na vida dele para que ele não fosse escândalo. Queridos, Paulo era um homem que provavelmente tinha dinheiro, era conhecido, tinha status, ele podia fazer uso de tudo isso. E ele escolheu não fazer para quê? Para não ser escândalo. Aí hoje em dia, o que a gente tem na internet, sem dar nomes? A gente tem família brigando com família publicamente. A gente, queridos, é porque, desculpa, não tem nem como eu não mencionar, porque está em todos os jornais, daqui a pouco está em jornal internacional. Bancos associados à igreja que estavam dando golpe na previdência bancária do Brasil. Queridos, vocês têm noção do escândalo que isso é pro evangelho? Vocês têm noção? E queridos, isso é só em uma igreja do Brasil. Queridos, quantas igrejas ao redor do mundo não estão dando escândalos para as pessoas? Quantos crentes não estão sendo motivos de obstáculo? E aí, me desculpe, isso não é embaixador de Cristo. A gente ama falar que nós somos embaixadores de Cristo. As pessoas fazem camp falando, eu sou embaixador de Cristo. Aí tem musiquinha, aí tem design legal para postar na internet. Querido, ser embaixador de Cristo é todo santo dia. É na interação mais pequena que a gente talvez tenha com as pessoas e que a gente não pense que vai afetar, nós estamos sendo embaixadores. Aonde eu e você a gente carrega, onde eu e você a gente vai, a gente não carrega bandeira de país. A gente não carrega bandeira de empresa. A gente não carrega bandeira de time. Eu e você, aonde a gente entra, as pessoas têm que ver o quê? A Cristo. As pessoas precisam ver a nossa vida e entender. Aquela pessoa é verdadeiramente filho de Deus. Porque eu espero que você conte para as pessoas de Jesus. Eu estou partindo do princípio que as pessoas saibam que você é crente. Eu estou partindo do princípio que as pessoas entendem que eu e você, nós pregamos o evangelho. Mas quando as pessoas realmente nos conhecem, o que elas vão dizer? Elas vão ter vergonha ou elas vão se achegar ao evangelho? Porque Paulo está dizendo, eu faço o possível para não dar escândalo para o evangelho. E querido, não importa se você é mega pastor, mega conhecido, ou se você é um ninguém que ninguém nunca sabe nem seu nome. Eu e você, não importa a situação, nós somos chamados para não
darmos escândalo por evangelho. Queridos, é tão pequeno. Uma vez, vou dar um exemplo pessoal. Eu e a pastora Pamela, eu tava pensando em comprar uma mala nova pra eu viajar. Eu tava vendo que era uma mala, ainda era usada, porque eu não ligo nem um pouco pra esse negócio de marca. E eu tava vendo uma coisa usada, e vocês sabem que eu não gosto nem de usar coisa que mostre marca. E aí eu tava vendo uma mala pra eu viajar usada, e ela tinha o logo da marca. E a pastora Pamela tava olhando, e ela falou, meu amor, e querido, vocês sabem que eu tenho meu salário, se eu quiser comprar, eu compro. Assim como o Paulo tá dizendo. E aí, a pastora Pamela olhou pra mim e falou assim, meu amor, imagina você, anda com essa mala no aeroporto, vem alguém que é pastor, depois vão ficar falando, olha o pastor andando com a mala tal. Sabe o que eu fiz? É verdade, meu amor, isso não vai ser um bom testemunho. Querido, se alguém me perguntasse, eu ia falar, eu comprei com meu salário, muito obrigado. Mas, querido, se existe a possibilidade disso trazer escândalo pro evangelho, eu prefiro não fazer, mesmo sendo o meu direito. Eu conheço um pastor, um dos nossos autores, que tem muito dinheiro. E conversando com ele falou, eu posso ter o carro que eu quiser. Ele tem negócios, ele tem dinheiro fora da igreja. Eu posso ter o carro que eu quiser. Eu compro um carro muito mais barato, porque eu não quero trazer escândalo pro evangelho. E a gente corta para outros pastores, que vocês sabem de quem eu tô falando, que vai pra internet e fala que precisa de dinheiro para quê? Para comprar um novo avião. Queridos, vocês entendem o quão absurdo é o momento em que nós estamos vivendo no mundo evangélico? A gente vê pessoas, queridos, se você não pensa que é escandaloso uma pessoa pedir dinheiro para comprar um avião novo, é porque nós estamos acostumados com esse evangelho, onde as pessoas falam de dinheiro o tempo inteiro, onde as pessoas estão todo o tempo falando sobre elas. Eu e vocês devemos ter vergonha de qualquer coisa que envergonhasse o evangelho. E ele fala que tudo isso é para não cair o quê? Em descrédito. Vamos ler de novo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, ou seja, Paulo faz o que for preciso para viver o evangelho verdadeiro. E aí ele diz o seguinte, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E essa palavra descrédito em grego quer dizer mancha. Era um termo legal que era usado para quando alguém ia contra uma pessoa no tribunal, contra alguém por advogado, e eles queriam achar algum problema naquela pessoa, eles falavam que eles estavam descreditando. Essa era a palavra, era uma mancha na reputação daquela pessoa. Entenda uma coisa, queridos. O mundo, não importa onde você esteja inserido, quando você fala que é crente, o mundo para te olhar. Todo mundo está nos observando para ver o seguinte, nossa, vamos ver se o Juliano é crente mesmo, né? Ele fala que é crente, posta o negócio da igreja, tem lá, o Ali quer colocar um negócio de 2 pés, um adesivo de 2 pés do Fronteira no carro dele. Aí não vai ter como esconder que é do Fronteira. E aí vão falar, nossa, o Ali anda com um negócio desse tamanho da igreja no carro. Vamos ver se ele é crente mesmo. Queridos, não pensem em vocês, a gente vai falar um pouco mais pra frente, que o descrente, ele tá só alegrinho que você é da igreja. O mundo está esperando por conta de todos os escândalos. Eles querem ver se nós somos crentes de verdade. Entenda o que Paulo está dizendo. Não seja motivo para trazer vergonha para o evangelho. A gente olha para esse texto e a gente pensa o quê? Nenhum pastor pode trazer vergonha para o evangelho. E é verdade. Mas não é só o pastor não, queria dizer, a igreja tem que fazer o esforço de não trazer escândalo pro evangelho, porque as pessoas gostam de falar, não, porque o pastor é fofoqueiro, graças a Deus eu não sou, então eu posso dar esse exemplo. Ah, o pastor é fofoqueiro. Mas aí um monte de gente fofoqueira na igreja fala, mas eu não tenho problema. Queridos, a igreja é tão saudável quanto os seus membros, não é somente quanto o seu pastor. A igreja é tão saudável quanto os membros da igreja forem saudáveis. E Paulo está falando, queridos, a gente não dá motivo de escândalo para ninguém por causa do evangelho. Você entende que ele lista uma série de dificuldades que ele passou somente para não passar escândalo por evangelho? Você entende isso? Paulo, ele tá falando, eu era conhecido, mas eu me fiz por desconhecido. Hoje em dia, eu tava conversando com uma pessoa ontem em Miami, uma pessoa que tem bastante dinheiro, não posso falar nada porque eu sei que isso vai pra live, então enfim, eu tava conversando com uma pessoa ontem, e aí, por acaso, eu confundi essa pessoa com o irmão dela. E são os dois que tem uma briga um entre o outro, e os dois têm muito dinheiro. E aí eu, por acaso, confundi um com o outro, porque eu sei lá quem é um e quem é o outro, e aí você viu na cara do garoto que ele ficou bravo, porque eu confundi ele com o irmão dele. E aí, hoje em dia, a gente não aceita ser menos. Hoje em dia, a gente não aceita abrir mão de nada. Hoje em dia, a gente precisa ter o que é nosso. E aí, quando a gente vai lá e vê o que Paulo diz que ele sofreu pelo evangelho, ele fala, como desconhecidos, ou seja, as pessoas trataram a gente como ninguém, apesar de eu ser bem conhecido. Ele falou o seguinte, isso é como se estivéssemos morrendo, embora eu ainda tivesse vida. Ele fala, nas palavras de verdade, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama. A gente sempre
quer não sofrer pelo evangelho, mas Paulo está deixando bem claro que para o evangelho ser pregado sem escândalo, eu sofro o que for necessário. E aqui a gente vê algo muito simples. Dificuldade não é medida de espiritualidade. Muita gente pensa assim, nossa, fulaninho está passando por tanta dificuldade, deve estar pecando muito. Fulaninho deve ter feito alguma coisa errada, porque olha quanto perrengue essa pessoa passa. Querido, se a gente for medir isso, a gente vai achar que Paulo era o maior dos pecadores. Porque o que Paulo passou nessa vida foi sofrimento atrás de sofrimento, até dinheiro. Ele fala, nós nos fizemos pobres pelo evangelho. Queridos, eu e você, como embaixadores de Cristo, somos muito mais do que um cartaz. Eu e você somos verdadeiros representantes que não trazem escândalo, que pelo contrário, nós honramos o evangelho, que nós nos esforçamos para demonstrar o evangelho puro. Amém? Vamos lá, então a primeira coisa que ele diz é sem escândalo, mas ele também diz outra coisa, que ele continua falando que o embaixador faz. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Ele diz o seguinte, não se ponham em julgo... Gente, esses versículos têm que cair quando é a minha vez de pregar, né? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? E o que em comum pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Que a gente já sabe, a gente já estudou isso na igreja muitas vezes, quando a gente fala de julgo desigual, é um termo agropecuário, ou seja, você pega lá 2 bois, para eles andarem os 2 juntos na mesma direção, você coloca um pedaço de madeira no pescoço dos 2, que prende o pescoço deles, para ambos andarem juntos. E quando a Bíblia fala sobre julgo desigual, lá em Deuteronômio capítulo 20, ele está falando sobre você pegar, por exemplo, um boi, que é forte, que é grande, e você colocar ele com um jugo junto com um jumento. Vai dar certo? Quem é mais forte? O boi. Gente, se alguém falasse jumento, eu acho que eu ia ter um treco aqui. O boi... ligar pro Leandro e falar para ele dar uma aula de agropecuária pra gente. Obviamente, o boi, ele é mais forte. Lá em Deuteronômio 20 está falando como lei. Não coloque o boi para puxar junto com o jumento. Os animais, eles caminhavam com propósito. Eles estavam ali arando a terra. Então, boi com boi, forte, ambos indo para o mesmo caminho. E a verdade é que o que Paulo está dizendo é que quem é embaixador de Cristo mesmo, aquele que realmente representa Jesus na terra, ele não anda em julgo desigual. Ele deixa muito claro com quem. Ele diz o seguinte, a gente não entra em julgo desigual com quem? Tá na tela? Tá, vamos lá. Não se põe em julgo desigual com quem, gente? Descrentes. Ele está sendo muito claro. A gente não caminha a nossa vida com quem não tem Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não tem como ficar mais claro do que isso. Eu e você, nós não compartilhamos a nossa caminhada de vida com pessoas que não são crentes. Em todas as áreas. A gente está falando sobre nossos relacionamentos pessoais, por exemplo, o principal deles, casamento. Queridos, a gente não casa com quem não é crente. Você está na igreja, você está buscando alguém para casar, isso aqui para todos os nossos solteiros que estão procurando alguém ou que vão procurar um dia. Querido, o lugar de procurar é na igreja. Não adianta você ir para boate procurar alguém para converter. Não adianta você ir para não sei aonde achar para converter. Paulo está sendo muito claro. A gente casa, a gente junta a nossa vida, a gente junta a nossa caminhada com pessoas que mantêm o celular desligado na hora do culto. Sempre. A gente casa, a gente monta a nossa vida, queridos, com alguém que tem o mesmo jugo que o nosso. É isso que Paulo está dizendo. É claro que as pessoas, por exemplo, aqui a maioria se casou antes mesmo de se converter. Queridos, estamos falando de outro caso. E graças a Deus todo mundo aqui casou, todo mundo se converteu. Estamos aqui com casas completamente lindas e restauradas perante o Senhor. Mas se a gente está em Cristo... Se nós já decidimos seguir a Jesus Cristo, se nós somos crentes, dizemos ser crentes, dizemos ser embaixadores de Jesus, a gente não pega o jugo da nossa vida e coloca com um não crente. A gente não coloca o jugo da nossa vida em alguém que não tem os mesmos valores, a mesma perspectiva e que no final das contas não vai passar a eternidade no mesmo lugar que a gente. O mesmo vale para a amizade, queridos. O melhor amigo do crente nunca pode ser um descrente. Se o seu melhor amigo, ou seja, aquela pessoa que você conta tudo, que você compartilha a vida, que é aquela pessoa para quem quando você está com um problema você liga, você chora, blá blá blá, manda um monte de reels no Instagram. Se a pessoa para quem você faz tudo isso, para começar, não é seu marido ou esposa, conserte isso, mas se depois do seu marido ou da sua esposa não é uma pessoa crente, reveja as suas amizades.
Jugo desigual é para tudo na vida do crente. Para pensar comigo. Você está com um problema na sua casa, você está com um problema financeiro, você está passando por alguma dificuldade, e aí você precisa desabafar com alguém. Você vai desabafar com um não crente. Imagina se ele olha para você e fala assim: nossa, fica tranquilo, eu vou ali pro terreiro bater um tambor para você. Ué, queridos, não é isso que acontece? Na maior das boas intenções, queridos. Ele vai lá e vai falar pra você: não, pode deixar, eu vou fazer um trabalho pior ainda. Não, eu tenho um santinho aqui, eu vou fazer a oração do fulano tal pra você. E aí você vai falar o quê? Não quero, muito obrigado. Isso não é melhor amigo. Isso não é a pessoa que caminha a vida com você. Essa pessoa não vai nem chegar no mesmo lugar que você. O mesmo vale para negócio, gente. Como é que a gente vai abrir negócio, vai abrir empresa, vai querer... Uma coisa é ser funcionário, queridos. Isso eu vou falar daqui a 2 segundos. Mas uma coisa é a gente abrir o negócio, eu vou botar o meu dinheiro, eu vou fazer as minhas leis, vou botar as... Oi? Eu vou botar as minhas leis, eu vou botar as minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser, mas eu vou botar o dinheiro do meu sócio. O meu sócio que bota dinheiro em jogos, o meu sócio que bota dinheiro no jogo do bicho, o meu sócio que bota dinheiro lá para um monte de entidade, o meu sócio que usa dinheiro com mulher, o meu sócio que gasta dinheiro com drogas, o meu sócio que quando chegar a hora de tomar decisão na empresa, ele não vai se basear pela Bíblia, ele vai olhar para você e falar assim: como é que a gente consegue pegar um pouquinho mais desses funcionários? Como é que a gente consegue pegar um pouquinho mais desse trabalho? Por isso que crente não tem jugo desigual com pessoas da mesma família, com pessoas com quem a gente casa, no negócio e na vida espiritual. Tem muito crente que, por falta de conhecimento, e agora nenhum de vocês pode claim, né, alegar falta de conhecimento, tem muito crente que abre a vida espiritual, busca coisas espirituais, direcionamento espiritual, compartilha orações com gente que tem jugo desigual. Não importa se é da Umbanda, se é católico, se é ateu, se é budista, se é hindu, o que que seja. Não é crente. O que que Paulo diz? Não ande no mesmo caminho. Não ande lado a lado. Não compartilhe a vida. Olha o que ele diz. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Comunhão fala de afinidade. Vamos lá. Aonde tem luz, tem trevas? Você consegue jogar uma lanterna ali e falar: caraca, tá escurinho ali? Consegue? Claro que não, porque é exatamente o que Paulo está dizendo. Não existe comunhão, eles não se dão, é igual água e óleo, de uma maneira muito mais extrema. Ele está dizendo: aonde existe luz, não tem como existir escuridão. E ele ainda vai, diz que ele vai construindo. Ele fala que harmonia há entre Cristo e Belial. Belial é um termo grego que significava outra coisa completamente diferente, era uma expressão do dia a dia e virou uma palavra para significar o diabo. Então ele está dizendo o seguinte, que a harmonia existe entre Deus e o diabo. Você está entendendo que ele está fazendo o mesmo link de falar crente e descrente, Deus e o diabo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele usa a palavra harmonia. Harmonia, ele está falando de equilíbrio. É igual quando a gente escuta uma sinfonia, a gente escuta aquele monte, aquela orquestra, aquele monte de instrumentos, todos eles em perfeito som, todos eles bem orquestrados. É exatamente isso que é harmonia. É uma combinação agradável. E aí Paulo, de uma maneira muito irônica, ele está olhando para os Coríntios e está falando assim: me diz, que tipo de harmonia que tem entre Deus e o diabo? Existe algum tipo de harmonia? Dá para existir algum tipo de comunhão entre Deus e o diabo? Porque como a gente viu no domingo, o que ele diz? O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Paulo está dizendo, são mundos completamente opostos que não podem se encontrar. E aí ele diz, então, já que Deus e o diabo não têm como ter harmonia, o que há em comum entre o crente e o descrente? O que tem de comum? O que tem de comum? Troca você aqui, se você tem uma pessoa descrente muito próxima de você, seja familiar, me desculpa, é difícil, eu sei que é difícil. Jesus fala disso, aquele que não abandonar pai e mãe, é algo muito difícil. Mas pega você aqui, ó. O que há de comum entre? Coloca o seu nome aí no crente, e aí quando você pega o descrente, coloca o nome da pessoa que você é muito próximo, que Deus já falou que você tem que cortar o relacionamento. E aí pergunta, o que tem de comum? O comum é a gente pegar aquela lista de comparação. Eu sou assim, fulaninho é assim. Vamos ver o que a gente tem em comum. Vamos ver o que é igual. Queridos, se a gente está com muita coisa igual a pessoa que é descrente, tem um problema com a gente. Se a gente tem muita afinidade com o mundo, o problema tem em nós. E aí por isso que Paulo está dizendo, queridos, embaixador de Cristo se parece com Cristo. Embaixador de Cristo não se parece com o mundo. Embaixador de Cristo é crente. Embaixador de Cristo não vive como descrente. E no final ele amarra tudo falando, que acordo há entre o templo de Deus e
os ídolos. Ele está escrevendo para Corinto, ou seja, aquela cidade cheia de templos, cheio de entidades gregas. Ele está falando, que acordo, ou seja, que concordância há entre Deus e esses ídolos? Nenhuma. Você entende a seriedade das palavras que Paulo está usando para falar sobre o relacionamento entre o crente e o descrente? Eu vou reler elas de novo. Ele fala sobre termos coisas em comum, sobre comunhão, sobre harmonia, sobre acordo. E Paulo está dizendo, nada disso pode existir entre nós e o descrente. Se a gente quer verdadeiramente fazer a diferença, a gente precisa achar um equilíbrio santo. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode viver a vida com o descrente, ao mesmo tempo que a gente não pode caminhar no mesmo caminho, ao mesmo tempo que a gente não pode estar sob o mesmo jugo do descrente, o que Jesus diz? Não peço que os tires do mundo. Todo mundo lembra quando Jesus fala isso, diz amém? Só metade lembra, então tem que voltar lá para os evangelhos para ver quando Jesus fala não os peço que os tire do mundo. Porque no final das contas, a gente vai viver no mundo cercado das pessoas. Então como que a gente vive em sociedade? Sendo o embaixador. O nosso trabalho não é sermos contaminados pelo mundo à nossa volta. O nosso trabalho é contaminar o mundo à nossa volta. O nosso trabalho é a gente espalhar a fragrância de Cristo pregando o evangelho. A gente se associa a descrentes? É claro, quantas pessoas aqui trabalham com gente que não é crente? Eu trabalho numa empresa crente, gente, é difícil. Não trabalho com nenhum... Bom, vamos considerar os chinesinhos. Os chinesinhos... Ai, vai pra live. Os chinesinhos não são crentes, então não tem problema. A maioria aqui, todo mundo trabalha com alguém que não seja crente. Eu tô falando pra vocês se demitirem porque seu chefe não é crente? Nem um pouco. E se eu falar isso, vocês podem falar que eu tô ficando maluco. É claro que não é isso que eu tô falando, mas a gente precisa arranjar o equilíbrio. A gente divide a vida, a gente se envolve naquilo que é necessário e que é apropriado. Mas a gente não vai além. Sabe aquela pessoa que ela tá com um problema e ela abre a vida e ela fala tanta coisa? Queridos, Paulo tá falando, não existe como você querer caminhar uma vida santa. Não existe como você querer caminhar uma vida que agrade a Deus. Não existe como você querer caminhar uma jornada que vai levar ao céu se você estiver grudado, se você estiver sob o mesmo jugo, se você estiver compartilhando a sua vida com um não crente. Ele está olhando para mim e estava falando assim, pastor, por quê? E Paulo diz, pois eu e você, nós somos templo do Deus vivo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é templo do Deus vivo. Olha no fundo dos olhos e fala com vontade. Tadinho. Andressa, fala com o Marcos, que ninguém falou pro Marcos. Não vi, eu vi o Marcos tadinho falando para ele mesmo. Queridos, vamos lá. Templo. Eu e você somos templo. Ou seja, lugar de adoração, lugar onde ele é entronizado, aonde nós temos o Santo Espírito, como a gente cantou aqui, que ele habita em nós. E aí pergunta para mim, Deus habita no mesmo lugar onde o pecado prevalece? Sim ou não? Não, queridos, acorda, pelo amor de Deus, a gente tá acabando já, fica tranquilo. Deus, ele não habita no mesmo lugar, porque onde o pecado prevalece, deixou de ser templo de Deus há muito tempo. E aí olha o que Paulo continua dizendo, como disse Deus, ele tá lembrando os coríntios, que Deus disse, habitarei com eles e entre eles, ele tá falando da gente, entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você pode dizer amém? Queridos, ele está falando de mim e de você. Ele está falando que aquele Deus que a pastora Pamela pregou, que é grandioso, que é incrível, que criou os céus e a terra, que faz milagres, que abre o mar, que faz tudo que a gente vê na Bíblia, está dizendo o seguinte, que ele olha para mim e para você. Ele fala, eu e você que não somos nada. Ele diz, habitarei com eles e entre eles andarei e eles serão o meu povo. Queridos, Deus não anda com quem não é o povo dele. Deus não habita aonde ele não é o Deus daquela pessoa. E o que é a característica do povo de Deus? Quem sabe? Ele fala disso várias vezes lá em Êxodo. Fiz o meu povo ser chamado para ser santo, para ser separado. Olha só o que ele diz no versículo 17. Portanto, ou seja, ele diz o seguinte, nós somos o templo. Depois ele diz, Deus vai andar no meio de vocês e vocês serão o povo dele. E até aí tá todo mundo assim, ó, amém. Desculpa, amém. Aí ele fala o seguinte, versículo 17. Portanto, por isso que é bom gramática, por causa de todas essas promessas, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras e eu os receberei.
Você tá entendendo o que Deus está dizendo? Aqui Paulo, ele só tá colocando em aspas o que Deus já tinha dito no Antigo Testamento pra gente poder entender a conexão pra nossa vida de hoje em dia. Existem promessas, todo mundo quer promessa. A gente agarra na promessa, bota no carro, bota no celular, e aí a gente bota isso quando diz que ele fala o seguinte: habitarei com eles, amém. Entre eles andarei, amém. Blá, 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 serei o Deus deles, serão meu povo. Mas saiam do meio deles, e aí eu os receberei. Pra Deus receber a gente, primeiro a gente se separa. Para Deus receber, queridos, é exatamente isso que eu e você já começamos a fazer. Eu sei que você tá pensando assim, caraca, eu tô saindo daqui chutado, revirado, mas não é isso não. Eu e você, a gente já deu o primeiro passo, a gente já foi santificado pelo Senhor quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já fomos declarados santos, mas o que Paulo está dizendo é, queridos, a vida de vocês agora precisa refletir isso. Vocês precisam tomar decisões que a partir de agora vai mostrar que vocês são verdadeiramente separados e santos. E quando nós fazemos isso, versículo 18, ele diz: serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. De novo, você pode dizer amém. Então Deus está falando, eu serei o povo de vocês, está na Bíblia de vocês, queridos. É um versículo atrás do outro, eu só estou dividindo para a gente ler agora. Ele está dizendo, eu serei o povo de vocês. Para isso vocês precisam ser separados, mas quando vocês se separarem, eu serei o pai de vocês. A verdade é que o povo de Deus é diferente. Eu e você, nós somos diferentes. Você já se sentiu diferente das pessoas da sua família que não são crentes? Ou até mesmo daquele seu parente que fala que é crente, mas que não vai na igreja há 20 anos. Você já se sentiu diferente dessas pessoas? Diferente dos seus amigos? Diferente nos ideais, na maneira como você vê o mundo? Queridos, se você já se sentiu diferente, parabéns, você está no caminho certo, você está sendo separado, você está sendo formado à nação do nosso Senhor. E é por isso que ele fala, eu serei o pai de vocês. É por isso que essa história de que Deus é pai de todo mundo é uma mentira. Todo mundo é filho de Deus. Nada disso. Ele está falando, eu vou ser pai daqueles que se separarem. E aí, quando vocês se separarem, vocês serão meus filhos e as minhas filhas. E pai fala de filiação, queridos. É família. Existem coisas, por mais que cada um de nós tenhamos nossas características, o Arthur e o Vitor são filhos do Suzy e do Carlinhos, mas eles são diferentes. Mas a verdade é que existem coisas da nossa família que a gente carrega. A gente olha pra Gabe, Bi, Lucas e não tem como não falar que é filho do Marcos e da Andressa. Ou então, a Vanessa e o Careca, não tem como negar que são filhos da Dione. É o cara de um. Hã? É verdade, eles são... Não, falando que eles são parecidos com a Dione. Queridos, existem coisas que são questão de filiação. Quando a gente tem a nossa família, a gente carrega coisas da nossa família. Muitas vezes mais, muitas vezes boas. Mas quando nós estamos falando da família de Deus, a gente está falando da gente carregar esse banner que é o nome do nosso Deus. É a característica que eu e você, todos nós temos uma. Eu e você, todos nós somos santos. Eu e você, todos nós somos separados para Deus e por Deus. E como é lindo eu e você. Eu sei que vai parecer meio egoísta o que eu vou falar. Mas como é lindo eu e você podemos dizer que nós somos filhos de Deus, enquanto muita gente nesse mundo não pode falar isso. Eles podem até falar, mas eles não verdadeiramente são. Eu e você, a gente pode dizer com toda a certeza que eu faço parte da família de Deus. Eu e você, nós somos verdadeiramente santificados, redimidos, salvos. E eu e você, com certeza, teremos a nossa vida eterna, amém? E é por isso que no capítulo 7, ele entra em outro capítulo, mas no versículo 1, ele fala o seguinte, vamos lá. Ele falou já sobre como a gente deve viver, ele falou sobre todas as questões que ele passou, as dificuldades que ele passou, ele falou que a gente não pode se acercar às pessoas e ter julgo desigual, falou um monte de coisa. E aí ele falou o seguinte, amados, eu adoro Paulo, amados, uma vez que temos essas promessas, quais são as promessas? Filhos de Deus, somos separados, que somos santificados, que ele cuida de nós. Uma vez que nós temos todas essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A verdade é que eu e você, a gente só pode clamar essas promessas de que nós somos filhos de Deus, das promessas que Deus tem pra gente. Tudo isso que a gente leu, a gente só pode clamar se eu e você estivermos nos aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. Eu e você temos uma longa jornada. A gente ia ter mais pregação, mas eu vou terminar aqui hoje. Eu e você temos uma longa jornada até a gente chegar no céu. Se Deus quiser, a gente tem uma jornada ainda de muitos e muitos anos. Mas cada dia é um aperfeiçoamento da nossa santidade. É um aperfeiçoamento do nosso temor a
Deus, cada dia que passa, eu e você temos a chance de nos rendermos ao Senhor. Cada dia que passa, eu e você temos a chance de virarmos para Deus e falar: Senhor, me molda. Senhor, o que eu preciso ser mudado? Senhor, aonde que eu preciso mudar? Senhor, me ajuda. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Senhor, eu preciso ser embaixador de Cristo. Talvez você esteja aqui olhando e falando: Senhor, eu estou longe de ser embaixador de Cristo. Senhor, as pessoas olham para mim e elas não veem a Cristo. Talvez você esteja pensando: Senhor, eu não tenho feito nada para proclamar o seu nome. Pelo contrário, eu sei que eu tenho sido obstáculo para o evangelho. Mas a verdade é que nessa noite você precisa entender que Deus, independente de onde você esteja na sua caminhada com o Senhor, Ele nos chama hoje a tomarmos a decisão de sermos verdadeiros embaixadores de Cristo. Da gente olhar e falar: Senhor, eu quero ser representante seu aonde eu estiver, seja no trabalho, seja na minha casa. Queridos, às vezes a nossa casa é o lugar mais difícil de nós sermos embaixadores de Cristo. Porque no trabalho a gente consegue fingir ali durante umas horinhas. Na igreja, então, é mole enganar os nossos irmãos. A gente imita um e outro, a gente faz o que eles estão fazendo e todo mundo acha que a gente é crente. O difícil é a gente ser embaixador de Cristo na nossa casa. Quando a gente está com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, aquelas pessoas que verdadeiramente nos conhecem. E é ali onde tudo começa. É ali onde a gente verdadeiramente tem a capacidade de a gente praticar o amor de Cristo, a paciência que vem do fruto do Espírito, mostrarmos que verdadeiramente o Senhor é aquele que rege as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a fechar os olhos, ainda sentado. Nós vamos continuar essa mensagem na quinta-feira que vem, mas a gente ainda vai terminar 2 Coríntios na semana que vem. Mas eu quero te dar um tempo para você pensar em como tem sido a sua representação como embaixador de Cristo na Terra. Paulo, ele falou sobre duas coisas muito claras. A primeira é que ele não dá escândalo, ele não é obstáculo para o evangelho. E a segunda é que nós não podemos ter jugo desigual. Eu quero que você pense se você tem sido obstáculo em que as pessoas não conseguem chegar ao evangelho por conta talvez de palavras que você diga, ações que você toma, talvez mensagens que você manda, coisas que você posta, ideais que você carrega. Ou se você pode falar: Senhor, eu tenho ajudado as pessoas a chegarem até a Ti, mas eu quero ser usado mais ainda. A nossa jornada, ela não existe um momento na nossa jornada em que a gente possa dizer: acabei. As pessoas que convivem com você no dia a dia, elas conseguem ver a Cristo na maneira como a gente fala, na maneira como nós agimos, na maneira como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor. Se uma pessoa próxima de nós fosse nos descrever, elas nos descreveriam com as qualidades de Cristo? Paciente, manso, humilde, amoroso, firme. Por outro lado, Paulo, ele nos adverte para que nós não andemos em jugo desigual, ou seja, para que nós não dividamos a intimidade da nossa vida, para que nós não carreguemos amizades profundas com aqueles que são descrentes. E essa é uma afirmação muito difícil, porque muitas vezes os descrentes da nossa vida são a nossa própria família. São pais, são mães, são filhos, são irmãos. São aqueles que nós continuamos orando, testemunhando, mas aonde infelizmente não tem como estarmos sob o mesmo jugo. Quem são pessoas da sua vida que talvez você ainda esteja carregando e que você não devesse carregar mais? Existem algumas pessoas que você sabe que você precisa se afastar?
Pessoas com quem talvez você se abra demais. Pessoas talvez que você conte demais na sua vida e sobre a sua vida. O bom é que Paulo nos lembra no final que nós temos um Deus, que é o nosso Pai. É aquele que nos fortalece, é aquele que está ao nosso lado na estrada, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos. É aquele que nos ajuda a tomarmos as decisões certas, é aquele que nos dá discernimento. É aquele que é verdadeiramente o nosso Pai. Que cuida de nós quando ninguém mais cuida, que nos abraça quando ninguém mais abraça. Tantas pessoas tiveram que largar tantos amigos e tantos familiares para estar com Jesus. Mas a verdade é que ele vale por mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E assim como ele diz em Lucas, aquele que abandona os seus amigos, sua família, pelo nome dele, ainda vai receber nessa era 100 vezes mais irmãos e mães e pais e amigos e família. Porque ele é o Deus que é fiel para cumprir cada promessa que ele faz a nós. E como ele prometeu, como nós lemos em 2 Coríntios, ele é aquele que vai nos guardar. Ele é aquele que nos faz uma nação eleita, uma nação santa, um povo separado para ser como ele. A verdade é que é ele que nos capacita para sermos embaixadores dele mesmo. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma noite na tua casa. Obrigado, Senhor, porque como bom é, Senhor, nós estudarmos um pouco mais, Senhor, de cada versículo, de cada capítulo e entender, Senhor, como tudo aponta para Ti. Como tudo aponta, Senhor, para como nós podemos viver essa vida mais parecidos contigo. Uma vida, Senhor, que vai sempre apontar, Senhor, a mais intimidade nossa contigo e que, consequentemente, vai levar mais pessoas à nossa volta a Ti, Senhor. Pai, nesse momento nós te apresentamos esse título, Senhor, de embaixadores de Cristo que eu e você carregamos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque é um privilégio que nós não somos merecedores, Senhor. Nesse mundo, tantas pessoas lutam para ser embaixadores, Senhor, e o Senhor nos dá de presente, Pai, esse título de sermos embaixadores do maior nome, Senhor, que esse mundo já viu, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos realmente parecidos contigo e carregarmos os teus valores, carregarmos, Senhor, a sua cultura, carregarmos, Senhor, o teu nome, carregarmos, Senhor, o teu coração, Senhor, para todos aqueles à nossa volta, Pai. Nos ajuda a sermos verdadeiramente diferentes, Senhor. Nós não queremos ser parecidos com o mundo à nossa volta, Senhor. Muitas vezes nós somos empurrados, Senhor, a sermos como os nossos colegas de trabalho, a sermos parecidos, Senhor, com os nossos colegas de escola. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos pressionados para nos conformarmos com o mundo à nossa volta, Pai. Mas o Senhor nos chama para sermos diferentes, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiramente diferentes, Senhor. Nos ajuda, Pai, primeiramente a não trazer escândalo para o Teu nome, Senhor. Escândalo para a Tua igreja, escândalo para o Evangelho, Pai. Nos ajuda a termos sabedoria nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas decisões, Senhor. Que possamos fazer tudo de uma maneira, Pai, que o Teu nome não venha a ser envergonhado, Senhor. Que não possamos fazer tudo nessa vida, Senhor, de uma maneira, Senhor, que nós não vamos trazer vergonha para o Evangelho, Pai. Não é tão triste, Senhor, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, Pai, e vemos o Seu nome sendo manchado por pessoas, por instituições, Senhor, por governos, Pai. Nós pedimos, Senhor, perdão, porque muitas vezes nós compactuamos com tudo isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos apresentar o Teu nome limpo, Pai. Que as pessoas, ao verem a nossa vida, Senhor, por mais que nós não sejamos perfeitos, Senhor, que nós possamos mostrar o Teu nome limpo, Senhor, santo como Ele verdadeiramente é, Senhor. Nos santifica, Senhor, e nos purifica, Senhor. Nos ajuda a purificar, Senhor, a nossa vida, Senhor, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, as pessoas que nós carregamos, Senhor. Pai, assim como Paulo escreve, assim como o Senhor também diz, Senhor, que nós não andemos com um jugo desigual, Senhor. Que nós andemos, Senhor, carregando, Pai, dando as mãos, Senhor, andando lado a lado com os nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos amor uns pelos outros, Senhor, que saibamos suprir as necessidades uns dos outros para que nós não tenhamos, Senhor, que sentir essa necessidade com os descrentes, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nossos relacionamentos com pessoas fora da igreja, Senhor, para que eles sejam, Senhor, temperados com a Tua palavra, Senhor, para que possamos ser exemplos, Senhor, para que através das nossas palavras essas pessoas queiram, Senhor, se aproximar de Ti,
Ti, conhecer a Ti, Senhor, e também terem as vidas transformadas, Senhor, pelo Teu Evangelho. Pai, nos ajuda, Senhor, porque os embaixadores de verdade, Senhor, eles vão e eles transformam, Senhor, aqueles à sua volta, Senhor. Nós queremos verdadeiramente carregar a bandeira do Teu nome, Senhor. Carregar a bandeira, Senhor, do Teu nome santo, Senhor. Carregar a bandeira, Senhor, dos Seus valores que são tão contrários a esse mundo, Senhor. Mas mal sabe o mundo, Pai, que é disso que ele precisa, Senhor. Da Tua palavra, Senhor, do Teu abraço, do Teu conforto. Nos ajuda, Senhor, a carregarmos isso onde quer que nós estejamos, Senhor. Seja nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas famílias, ou até mesmo sozinhos, Senhor. Nós queremos a todo tempo, Senhor, sermos representantes de Ti, Pai. Como nós oramos tantas vezes, Senhor, ao longo de todo o ano, nos ajuda a ser mais como Ti, Senhor. O nosso objetivo nessa terra, Senhor, até que nós cheguemos ao final, Senhor, é que nós sejamos mais parecidos contigo, Senhor. Transforma o nosso coração, nossas atitudes, Senhor, nossas amizades, Pai. Tudo que nós fazemos que possa honrar ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua presença, pelo privilégio, Senhor. Enquanto tantos irmãos nossos não podem Te adorar livremente, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, de maneira confortável e alegre, Senhor, sem perigo, adorando ao Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, guarda os nossos irmãos que sofrem perseguição, Senhor. Guarda a igreja ao redor do mundo, Senhor, que sofre tanto, Senhor. Mas nós te pedimos, nos dá uma semana abençoada, Senhor, e que no domingo possamos nos reunir, Senhor, para louvar a Ti com alegria nos nossos corações. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, a sua igreja, hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Esse foi o nosso culto de quinta. Deus te abençoe. E hoje não esqueça de dar feliz aniversário para o Samuel. Deus te abençoe.